Será que esse problema de bets, de apostas esportivas, é realmente só um conflito de interesses entre empresa A contra empresa B? Ou será que isso é um problema real que nós deveríamos estar cuidando? Hoje eu gostaria de conversar com você justamente sobre esse tema do ponto de vista da neurociência, não como alguém que só está querendo defender lado A ou lado B, mas olhando justamente para o cérebro humano. Se você não me conhece, meu nome é Angelo Piazza, eu sou terapeuta breve, pós-graduado em neurociência do comportamento e especialista em transtornos emocionais graves. Todos os dias nesse canal eu trago conteúdos que falam sobre neurociência, sobre saúde mental, para te ajudar a ter uma vida mais leve e mais feliz. Eu me senti na necessidade de falar sobre esse assunto, porque quando eu vejo pessoas comentando esse tema na internet, eu vejo que as pessoas sempre comentam tentando defender lado A ou tentando defender lado B e esquecem de olhar o verdadeiro problema, que o verdadeiro problema não é a empresa X contra a empresa Y, ou se a empresa Y está correta ou se a empresa X está correta, mas é o que está acontecendo no nosso cérebro, do cérebro da pessoa que está no outro lado disso. Então vamos contextualizar um pouco sobre esse problema. Para você que não está acompanhando, a gente está tendo vários casos aí de canais que transmitem na internet de forma gratuita jogos, só que tem anúncios pesados sobre casas de apostas. Do outro lado, nós temos o que a gente poderia falar do mainstream, dos canais grandes, que falam que esses outros canais aqui colocam muitas propagandas de apostas e bets e tudo mais. No final das contas, quando a gente vai olhar e se a gente for sincero, a gente vai perceber, ambos os lados são patrocinados por inúmeras casas de apostas e bets e por aí vai. Mas, de novo, meu caso aqui não é defender lado A nem defender lado B, mas falar de um ponto muito mais profundo do que isso. Quando a gente vai ver questão de bets, questão de apostas, a gente tem que parar para perceber que hoje nós estamos na geração que mais tem problemas e transtornos emocionais de toda a história. E por que é importante a gente entender isso? Porque quando a gente vai olhar para transtornos emocionais, pessoas que não estão conseguindo lidar com as suas emoções da melhor forma possível, a gente entende que esse processo cerebral de eu não estou conseguindo lidar com as minhas emoções, não estou conseguindo olhar para os meus problemas, e de novo, esse é um ponto fundamental que você precisa entender. Não é que as pessoas têm esse problema de não olhar para os problemas. Nós, seres humanos, buscamos todas as formas de evitar entrar em contato com aquilo que causa dor. Então, quando a gente une essa ideia de evitar entrar em contato com aquilo que causa dor, com estarmos na geração com maior número de estímulos, maior número de oportunidades de prazeres imediatos de toda a história, nós temos esse problema, onde uma coisa faz a outra ser fortalecida e vice-versa. A ideia de eu ter um problema e eu, como um ser humano que tem um cérebro que quer evitar aquele problema, eu busco formas de buscar prazer imediato, de evitar entrar em contato com aquilo, junto com a facilidade eu tenho de entrar em contato com esses prazeres e esses estímulos que pioram esse meu problema, eu tenho uma bola de neve gigantesca. E por que eu estou contextualizando isso? Você já entendeu que nós temos esses problemas, que a gente tem essa dificuldade de olhar, esses excessos de estímulos, e de repente a gente tem bets, a gente tem o excesso livre e em excesso, inclusive, de pornografia. A gente tem acesso livre hoje com uma facilidade muito grande a alimentos altamente palatáveis. A gente tem acesso simples a drogas, a gente tem acesso simples a drogas lícitas e drogas ilícitas. E a gente acaba desenvolvendo esse problema. Onde é que as bets entram nisso? A bet nada mais é do que também um prazer imediato que promete uma alta recompensa para o seu cérebro. Quando o seu cérebro recebe essa percepção de eu posso ter uma grande recompensa com isso, o seu cérebro vai tender a, se ele tem um problema, e quase não, todos nós temos, junto com essa percepção de eu posso fazer isso aqui, e isso pode me dar um grande resultado, pode me dar um dinheiro fácil aqui. Essas pessoas vão tender a colocar nessas bets, e quando eu estou dando exemplo de bets, eu estou falando só um dos exemplos, a gente pode olhar para inúmeras outras coisas. Algumas pessoas colocam na comida, outras pessoas colocam na pornografia, outras pessoas colocam na bebida, outras pessoas colocam na droga. Mas hoje, com esse excesso de facilidade de bets e essas bets aparecerem em todos os lugares, a gente também tem um alto índice de pessoas que têm esse problema com apostas. Então, qual que é o verdadeiro problema aqui? O verdadeiro problema aqui
é nós transformarmos essa ideia de apostas e de que eu vou conseguir fazer isso, eu vou ter grandes resultados, em algo normal. A ideia que isso é algo normal não é verdade. Porque, se a gente for olhar mesmo, 95% das pessoas, 95% das pessoas, 98% das pessoas que falam que conseguem viver disso, elas não vivem exatamente das apostas, elas vivem do que? Elas são patrocinadas por uma casa de aposta, ou elas recebem outros patrocínios. E se a gente for olhar mesmo, é uma pequena minoria que consegue realmente ter bons resultados com isso. No final das contas, quem paga realmente o problema disso tudo é você e sou eu. E aí quando a gente tem um outro problema muito grande aqui, quando a gente une essa ideia de eu tenho um problema para não ser que eu não consigo resolver, que eu evito resolver, junto com esse excesso de estímulos e essa facilidade de entrar em contato com isso, junto a eu pegar um tema, por exemplo, a Copa do Mundo, pegar um tema, a esperança do Hexa, pegar um tema de uma paixão que é o futebol como um todo, e de repente eu começo a juntar essas duas coisas até um ponto que eu não consigo mais diferenciar essas duas coisas. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o meu barbeiro e ele falou que para ele o futebol já estava ele falava embutido, ele usava essa palavra embutido nas apostas. Ele só se divertia vendo futebol quando ele apostava. Quando ele não apostava, ele não via tanta graça no futebol. Ele falava que não era a mesma adrenalina assistir um jogo quando ele não tinha apostado nada. E eu pergunto para você, será que isso é um comportamento normal? Será que isso é algo saudável de essa pessoa não conseguir assistir um jogo de futebol sendo que ela não estava apostando para um lado ou para o outro? Ou, pior ainda, ele falava que quando ele não apostava e acontecia alguma coisa que ele pensava que seria uma boa aposta, por exemplo, a ideia de, vou apostar que vai dar um escanteio no jogo, mas não vou acabar não apostando para não dar. Aí vai lá e acontece e ele fala, putz, eu sabia que devia ter apostado. E ele ficava com aquela sensação ruim. E essa sensação ruim que ele sentia de não ter apostado, adivinha o que acontecia? Fazia ele apostar mais vezes depois. Ele falava assim, nossa, eu não apostei e deu certo, então na próxima vez eu vou apostar. Só que o que acontecia? Na outra vez ele apostava e muitas vezes não dava certo e ele perdia dinheiro. E aí, qual que é a grande questão aqui? A questão é, qualquer comportamento que nós tenhamos que não seja algo que eu tenha liberdade de fazer, não é algo bom. Se a gente vê essas pessoas que têm esse problema com a aposta, elas não têm essa liberdade de fazer isso porque elas gostam. E quando a gente pega alguém que já tem uma tendência a ter um problema de impulsividade, por exemplo, porque obviamente não existe na nossa genética um gene que faz você apostar, obviamente isso não existe, mas existem genes que levam a pessoa a ser mais impulsiva. E essa ideia da pessoa ser mais impulsiva, essa pessoa que cresceu, por exemplo, num ambiente onde pais bebiam, onde a família bebia, ela tem uma tendência a ter uma impulsividade à bebida. Outras pessoas que crescem com um ambiente que tem uma tendência a drogas ou comida em excesso, vai ter, e tem esse gene de impulsividade, ela vai colocar isso na comida, ou na bebida, no caso. Já a pessoa que cresce, tem esse negócio de impulsividade e encontra, por exemplo, essas bets, ela vai colocar a impulsividade dela nessas bets. Ou seja, no final das contas, não é um comportamento saudável, é um comportamento que faz a pessoa ter uma necessidade de fazer aquilo e não uma liberdade de ter um comportamento que ela faz de forma consciente, ela faz porque ela quer. Não, ela faz porque ela tem uma necessidade. E depois, essa necessidade, quando não é atendida, ela fica com uma sensação de que ela perdeu ou deixou de ganhar algo. E essa sensação de deixar de ganhar algo faz ela apostar mais ainda depois, ou faz ela colocar outro comportamento de vício em excesso depois. Então, esse é o verdadeiro problema por trás disso tudo. Eu não estou aqui para falar que a empresa X ou a empresa está certa e a outra empresa Y está errada, ou que a empresa Y está correta e que a empresa X está errada. Eu vejo que muitas pessoas hoje elas estão colocando isso como se fosse um duelo de narrativas. E eu não vejo isso como um duelo de narrativas, eu vejo isso como um duelo e um problema, verdadeiramente, relacionado ao nosso cérebro, à cultura que a gente está inserido e à geração atual que tem esses problemas que eu acabei de citar nesse vídeo inteiro para você. Então, se você me perguntasse, eu diria que eu sou completamente contra isso. Eu sou contra esse excesso de propagandas, mas eu não sou só contra esse excesso de propagandas, por exemplo, que aparece um canal que transmite jogos de graça na internet. Eu sou completamente contra a colocar isso, por exemplo, numa propaganda num horário comercial, numa televisão grande também. Eu sou completamente contra colocar isso numa comercial de uma televisão pequena também. Não é esse o caso. Mas é juntar esses problemas ou juntar algo que tem um alto teor de vício junto a pessoas que têm altos teores de problemas e
esses excessos de estímulos que vão fazer que a pessoa busque formas de evitar entrar em contato com aquele problema, e aí a gente vai ter a bet, a gente vai ter a pornografia e vai ter outras coisas. Então, obviamente, da mesma forma como eu sou contra propaganda de cigarro ou incentivar o uso de cigarro, eu também sou a favor de evitar esses excessos de propagandas, ou seja, eu sou contra essas propagandas de bet e coisas do tipo. Se você se identificou com esse vídeo, se você gostou desse tipo de vídeo, que é um pouco diferente, falando sobre um tema específico aqui e correlacionando a neurociência e não necessariamente um conflito de narrativas, eu convido você a deixar um comentário nesse vídeo e fale assim, eu cheguei até aqui. Convido você também a colocar aqui, eu concordo, eu falo, eu concordo por causa disso, aquilo, ou você também pode botar, eu discordo por causa disso e aquilo. Eu só peço que você coloque seus argumentos e não ataque lá do X e lá do Y, ou ataque lá do A e lá do B, mas a gente pode manter uma conversa sobre as narrativas, manter uma conversa aberta sobre opiniões e narrativas sobre esse assunto. Mas, de novo, eu vou sempre defender o lado da neurociência, que é o mais importante por trás disso tudo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui uma curtida, se inscreve no canal, e aqui você sabe que tem vídeos todos os dias falando sobre neurociência, sobre saúde mental e ajudando você a ter uma vida mais saudável e feliz. Se você quer continuar assistindo um vídeo muito importante que vai falar também sobre ansiedade, sobre outros temas, eu convido você a clicar no link que está aqui no card, você já vai direto para esse vídeo, assiste, que é muito importante. Te vejo no próximo vídeo.